E aí o primeiro passo, quando a gente vai tratar qualquer paciente com dermatite atópica, é ter uma ideia da gravidade dessa doença, né? E aí a gente tem na anamnese e no exame físico alguns critérios que a gente pode estabelecer ou não se essa doença, esse eczema atópico, ele pode ser considerado leve, moderado ou grave. A gente diz que existem vários critérios nos guidelines que orientam para ter algo, digamos, mais objetivo, mais traduzido em números para quantificar essa intensidade, mas na prática clínica a gente tem algumas perguntas que acabam facilitando essa detecção se aquela dermatite é grave ou não. Uma delas é a extensão. Extensão faz parte do exame físico, né, Jéssica? A gente já visualiza se afeta a sua face, a face tem um impacto, apesar de ser uma área pequena, tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Sim. Se o acometimento facial for muito exuberante, então o paciente pode ter só aquela área facial dizendo, não, mas é considerado grave, que atrapalha o sono porque tem impacto na vida social. Tudo isso a gente leva em conta do que alguém que tem, por exemplo, só um eczema de mamilo e também é classificado como um dermatite atópica, né? Então, parte do exame físico, vamos lembrar aí o que é que pode fazer parte de critério de gravidade. A gente vai sempre olhar a extensão, sempre se baseando na regra dos 9, tanto para criança quanto para adulto. Aqui a gente tem uma imagem que quem está assistindo o podcast pelo YouTube consegue ver do SCORAD, que é um score que a gente usa e que a maioria dos guidelines, inclusive o guideline agora que saiu em setembro de 2022, europeu, ele mantém a indicação do SCORAD. Não é uma coisa tão fácil de ser feito, porque a gente vê um cálculo matemático aqui, e um pouquinho mais difícil durante consulta, né, para quem atende muito paciente, mas que tem até aplicativos de celular que facilitam isso. Então, a gente, além da extensão, a gente vai ver como gravidade a característica do eczema. Isso. Então, a gente vai ver o eritema, se está infiltrado, se tem muita vesiculação, a gente vai ver se está muito escoriado, aquela criança que está toda arranhada, ou aquele adulto está todo arranhado, porque o prurido persiste à noite também, então é involuntário a coçadura, se a lesão está liquenificada, então a gente, o tipo, a extensão e o tipo da lesão também contribui para a gente avaliar a gravidade. Uma coisa interessante é o SCORAD, ele vai tanto para critérios objetivos, que é o que o médico está vendo da lesão, no exame físico, né? Como ser referido ou não pela genitora, ou pela criança ou pelo adulto atópico em relação ao impacto do prurido e do sono. Isso. Então, o distúrbio de sono ele é muito levado em conta, inclusive é o critério C aqui, para quem está vendo, ele entra como fator importante do SCORAD. E a gente avalia até de 0 a 10 esse impacto que acontece do sono e do prurido incessante do paciente com dermatite atópica. Então, aqui a gente tem uma foto, obviamente, da criança, mas a gente pode ir para a regra dos 9, que é a regra do adulto, para a gente poder também mensurar essa extensão da lesão. Isso, então só para sumarizar quem está nos escutando e assistindo, a gente vai levar em conta a extensão, que a gente leva a regra dos 9, né? Os critérios clínicos desse eczema, então se tem eritema, pápula, escoriação, liquenificação, tudo isso a gente percebe se um quadro mais agudo, mais intenso ou menos intenso. Isso. Vai levar em conta a intensidade, que a gente vê quanto mais escoriado, quanto mais exudativo, a gente sabe que é um quadro mais intenso, e também sintomas subjetivos relatados pelo paciente, que envolvem o prurido e o quanto aquele eczema afeta o sono, que isso a gente gradua de 0 a 10. Claro, do ponto de vista prático, né, Jéssica, a gente não vai ficar fazendo SCORAD no ambulatório, em consultório o tempo inteiro, mas a gente já conversando, examinando, usando das mesmas condições clínicas para estabelecer se é leve, moderado ou grave, a gente consegue fazer mesmo sem cálculo, né? E também isso ajuda muito até quando a gente vai respaldar um laudo, quando a gente precisa ir para uma medicação sistêmica mais grave, mais cara. Então a gente precisa muito ver, por exemplo, SCORAD menor ou igual a 25 é considerado dermatite atópica leve. Isso. Entre 25 e 50, moderado, e acima de 50, grave. Então, às vezes, a gente precisa desse dado, desse score, para respaldar um laudo da gente, para conseguir... imunobiológicos, por exemplo, do JAJAC. Então, é bem importante. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente tem certeza que o paciente tem dermatite atópica, sabe que é frequente, já tem critério clínico bem estabelecido, a gente já classificou esse paciente, independente de leve, moderado ou grave, nenhum deles vai escapar do nosso velho e bom tratamento tópico. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.